Bom, irmãos, tô pelo celular, beleza? Vamos da maneira raiz. Não vai com sofisticação, vai da maneira raiz mesmo, né? Tô no 4G. 4G é melhor que a internet da net. Brincar, né? Minha internet socialista quer dividir ela com todo mundo. Todo mundo quer dividir. Amém? Bom, vamos iniciar com oração pra gente. Compartilhe, por favor, tá bom? Compartilhe aí, vamos estudar junto para que as outras pessoas possam aprender também. Eu vou deixar a tela do meu note ligado aqui. Vou até ligar a tela do outro note, porque eu tenho mais duas telas aqui na minha frente para poder clarear aqui. Então é o seguinte, irmãos, vamos orar, tá bom? Vamos orar aí. Pai, Criador dos céus e da terra, Yahweh, nós estamos na Tua presença, Pai, para aprender mais acerca das Tuas coisas, mais acerca da Tua palavra. Nesse momento, ó Pai, nós pedimos que o Senhor envie Teu Espírito, Teu Ruach, que envie, Senhor, a Tua virtude sobre nós. Senhor, tire todo estresse, tire todo cansaço, tire tudo aquilo que nos atrapalha de ter a consciência e a atenção necessária à Tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco somente aquilo que é Teu, somente aquilo que vem de Ti, somente revelação da Tua palavra. Nós pedimos, ó Pai, que estejamos totalmente voltados a Ti nesse momento. Sê conosco, ó Pai, sê conosco, ó Criador. Gera em nós verdadeiros adoradores, que possamos ser encontrados por Ti. Em nome de Yeshua Hamashia, em nome de Yehoshua, nosso Salvador, nós Te pedimos. Amém. Amém? Glória a Deus. Teu chip poderá avisar, é verdade, Rick. Tá travando aí também? Tem mais alguém travando aí? Vamos lá. Vou arrumar aqui pra gente colocar para carregar aqui. Vamos lá. Nós estudamos, nós vemos na quarta-feira, que dia que foi que nós vimos, que nós estudamos? Bom, a última aula, né? Nós estudamos sobre os erros, né? Essa live, depois eu mudo o nome aí, coloco o nome porque não tem título, né? Nós falamos sobre os erros cometidos de entendimento sobre o Apocalipse, né? Os entendimentos errados do Apocalipse. Então vamos lá. Tá mais alguém travando aí? Coloca aí. O Rick disse que tá travando, ele lá de Gravataí. Vamos lá. É lá do sul do país. Então eu vou da maneira raiz, né? Eu ia fazer tudo digital, mas vamos da maneira raiz. Nós falamos a última reunião nossa aqui virtual sobre os erros que as pessoas acham que Jesus irá voltar como um relâmpago, né? Num abrir e fechar de olhos. E nós vimos que Jesus vai voltar como relâmpago não porque vai ser rápido, mas porque todo o olho verá. O Yeshua, Jesus, ele não vai buscar a igreja. Beleza, Rick. Não vai buscar a igreja antes da manifestação do anticristo. Nós já vimos isso, não tem como. Então a gente estava eliminando algumas teorias. O Jesus, Yeshua vem buscar a igreja quando num piscar de olhos, né? Nós vimos que não vai ser um piscar de olhos. Nós vimos que todo olho verá, né? E nós vimos também que as pessoas falam assim, vai ser como um relâmpago, né? Mas ali estava falando de claridade, né? Estava falando de claridade.
Gente, faz como o Diego tá fazendo aí, ó, tá marcando as pessoas, marca também, tá bom? Então assim, tá falando de claridade, de esplendor, de glória. Vai vir todo mundo, vai todo mundo, todos o olho verá, todo mundo verá, tá bom? Então nós vimos isso. E hoje nós vamos ver, deixa eu pegar uma Bíblia aqui, e hoje nós vamos ver mais questões a respeito disso para a gente desmistificar, tá bom? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, lá em 2 Pedro 3:10, que as pessoas têm essa problema de entendimento aqui, da 2 Pedro 3:10, tá bom? Abre lá. Segunda Pedro, Pedrão tá assistindo aí, né, Pedro? Te aceitei. Maiara, Luciano também, deu um ok lá, abraço vocês aí de Itaciba também. Vamos lá. Segundo Pedro 3:10 está escrito assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Vocês aqui, vocês que estão comigo na congregação, a gente fala sobre vários assuntos, né, nas nossas aulas bíblicas. E esse versículo aqui de 2 Pedro 3:10, ele fala exatamente sobre isso daquilo que a gente tem estudado. Olha só, os elementos vão de derreter, então está em cima daquilo que nós estamos estudando há tempos, né? A formação da terra, o formato, aquele negócio tudo. Mas vamos voltar ao que interessa hoje, nessa aula de hoje aqui. Vamos voltar ao que interessa. Aqui está falando que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Por isso que muita gente, erroneamente, como eu falo, pega versículos isolados da palavra e acaba virando doutrinas, acaba virando heresia, acaba virando umas coisas que realmente não tem cabimento diante da palavra. Não sou eu que digo, a palavra. Nós vamos ver isso. Então está falando, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então as pessoas tomam isso daqui como doutrina, que nós não vamos saber, nós não vamos identificar, nós não vamos ver, porque Jesus vai voltar de repente. O Senhor vai voltar de repente e nós não vamos conseguir ver, né? Não conseguir entender aquilo que está acontecendo. Mas nós vamos aprender hoje que não é bem assim, é falta de estudo. Aqui está falando que o Senhor voltará como ladrão da noite, correto? Beleza? E aqui está falando que ele virá no grande estrondo. Na outra aula nós estudamos isso lá em 1 Tessalonicenses 4. Se você puder abrir para a gente refrescar a memória, vamos voltar lá. 1 Tessalonicenses 4 fala sobre isso, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, abre aí, gente, vamos exercitar. É isso que nós, né? Olha lá, 1 Tessalonicenses 4:15, está escrito assim: dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado. Nós lemos, na outra versão que nós lemos, com alarido, correto? Com alarido. Aí ele fala assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui está mostrando para nós justamente como será. Primeiro, haverá ressurreição, ok? Haverá ressurreição aonde? Na última trombeta.
como está falando de trombeta aqui, lá em Apocalipse se fala, é a última trombeta que o Senhor vem. Então, primeiro vai haver ressurreição, depois nós que estamos vivos vamos ser glorificados, vamos, né, mudar, vamos ser transformados, né, e depois nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Então, aqui está o texto base do nosso estudo. E aqui é onde nós lemos que ele virá como ladrão da noite, o qual passará com grande estrondo, ou seja, um grande alarido, né? Como nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses. Só que, como as pessoas falam que Jesus voltará e a gente vai ser pego de surpresa, isso é errado. Nós não vamos ser pego de surpresa. Nós que estamos na luz não vamos ser presos de surpresa. Nós que estamos obedecendo, seguindo a Ele, nós não vamos ser pego de surpresa. Nós saberemos quando ele vem. Claro que a gente não sabe a hora nem o dia, mas nós vamos sentir a proximidade, nós vamos sentir isso. Quer ver onde está escrito? Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, está aí, 1 Tessalonicenses 5, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, vamos ler um pouquinho de Bíblia? Vamos lá. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Aí as pessoas param aqui e falam, tá vendo, pastor? Jesus virá como ladrão da noite. Ele virá como ladrão, olha só. Então, como ele virá como ladrão, nós não vamos saber, nós vamos ser pegos de surpresa. Negativo, vamos continuar a leitura. No 5 em diante, está escrito assim, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. De 5 em diante, depois, portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios. Vestimos da couraça da fé, do amor e tende por capacete a esperança da salvação. Amém? Aqui está falando o seguinte, que quem está na noite é quem está dormindo. Mas ele fala assim, olha, ele começa assim, ó, no 6, no meio do 6 ele fala, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então quem está vigiando, oi Pedro, quem está vigiando não vai ser pego de surpresa. Mas quem está na noite, ou seja, quem está em trevas, quem está afastado, quem não está obedecendo os mandamentos de Cristo, quem não está obedecendo o Evangelho, quem não está seguindo a orientação. Aí depois ele continua, olha só, porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Esse quer durmamos aqui está relacionado, é um link com a parábola lá de Mateus 25, que é das 10 virgens, ok? Mas isso é outra aula. Pelo que consolai uns aos outros, edificai uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais o que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam. E que tenhais um grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz em vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para que com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal, ninguém, mas sempre seguir o que é bom, tanto um para com os outros, como para todos os homens. Então aqui está falando o seguinte, a gente pode prestar atenção aqui, em 1 Tessalonicenses 5, de 5 em diante aqui, nós vimos que quem vai ser pego como de surpresa, para quem que Jesus vai voltar como ladrão?
para aqueles que estão dormindo, para aqueles que não estão vigiando, para aqueles que não estão prestando atenção, aqueles que não estão guardando, aqueles que estão longe, aqueles que estão dispersos, aqueles que estão aí envoltos em várias outras coisas e esquece da palavra, esquece da lei, esquece do evangelho. Esses vão ser pegos por surpresa. Jesus vai voltar como ladrão, mas não vai voltar como ladrão. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Porque vós, olha só, mas vós, irmãos, já está em trevas para aqueles que para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então ele está falando, aqueles que estão em trevas, esses vão ser surpreendidos como ladrão. Esses vão ser surpreendidos. Não nós. Não, nós que eu falo é esses que estão obedecendo, estão despertos, estão com a mente voltada para a verdade, a mente voltada para aprender. Mas tem uns crentes turrão aí, carniça, desculpa eu falar, carniça, que por mais que você pregue, por mais que você mostre dentro da palavra, não estou falando de mim, estou falando da palavra, não tem como você me refutar, qualquer um de vocês me refutar, porque eu não estou falando de mim mesmo. Refute a palavra, refute aqui, é aqui que tem que refutar. Porque eu estou lendo aqui o que está dentro. Eu estou dando para vocês uma coisa mastigada. Lá em 2 Pedro 3,10 fala que Jesus vai pegar, o Messias vai pegar as pessoas como ladrão. Irmãos, vem cá. Claro que é uma maneira de falar aqui, porque Jesus não é ladrão. Correto? De maneira alguma. Então é uma maneira figurada. E quando ele fala aqui que nós vamos vão ser surpreendidos, vocês vão ser surpreendidos como o ladrão à noite, ele está falando. Aí Paulo fala aqui, irmãos. Paulo explica o que Pedro estava falando, e em Apocalipse 3,3 também afirma a mesma coisa. Quer ver? Vamos lá. Apocalipse 3,3. Apocalipse 3:3. Opa, Apocalipse 3:3. Olha só o que está escrito aqui. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Olha só, a Bíblia se confirma ou não se confirma? Agora eu quero ver refutar. Refuta a Bíblia que eu quero ver. Refuta a palavra que eu quero ver. É isso que eu tenho que eu quero que vocês vejam. Refuta a palavra. Então aqui está falando que quem vai ser pego como ladrão? Olha só, nós já derrubamos a tese. Que Jesus vai vir como num piscar de olhos, que na realidade nós vimos lá que não é a volta de Jesus, e sim a nossa transformação, que será no piscar de olhos. Está lá em 1 Coríntios 15, nós lemos isso, né? Nós lemos em 1 Coríntios 15 que é o quê? Nós, em um piscar de olhos, nós vamos ser transformados, e Jesus nos levará, e os anjos do Senhor virá nos pegar e nos levará para encontrar com eles nos céus, nas nuvens, não é assim que está escrito lá? 1 Coríntios 15, vai anotando aí para você ler depois, tá? Anota aí para você conferir. Não acredita em mim não. Vai buscar, confere, ok? E nós derrubamos por terra também a questão do Senhor. A vinda do Senhor será como um relâmpago. Nossa, vai ser como um relâmpago rápido. Não vai ser rápido como um relâmpago. Vai ser luminoso, porque ali está falando assim como um relâmpago clareia de um lado ao outro do céu, assim será a vinda de Jesus, a vinda de Cristo. Ou seja, clareará todo o céu, irmãos. Todo mundo vai ver. Vai ser um esplendor de glória. Aleluia. Glória ao Eterno. Será uma coisa maravilhosa. Será uma coisa linda de ver. E agora nós estamos vendo que as pessoas batem o pé, que as pessoas, vai ser assim, a gente não vai saber, irmãos, a gente não sabe o dia e a hora, mas nós vamos entender o quão perto está a volta de Cristo. Nós vamos entender o quanto está perto a volta do Mashiach, do Salvador. Nós vamos entender isso. Aquele que está ligado nele, irmãos, não vai ser confundido.
Aquele que está ligado nele não vai ser estrondante, será estrondante. Aquele que está ligado nele não vai ser pego de surpresa de maneira alguma. Aqui, ó, Paulo falando aqui, ó. Vamos ler de novo. No 5, no 4. 1 Tessalonicenses 5, no 5, né? No 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros. Romilson, né? Ele errou em 2017, vai errar em 2020, vai errando por aí. Portanto, irmãos, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios. Ou seja, quem vai ser pego de surpresa é aqueles que estão em trevas. No 4 está escrito aqui assim, ó. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Olha só, presta atenção, vou repetir. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, nós que estamos na luz, não vamos ser pego de surpresa. Posso ver um aleluia aí ou não? Escreva aí um aleluia aí, um glória a Deus aí, um glória a Yah, um glória a Yahweh, um glória a Yahoshua. Escreve aí, glória a Jesus, escreve aí. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Nós não vamos ser pegos de surpresa. A palavra do Senhor diz que o Criador não é um Deus um Deus de confusão. Nós não seremos confundidos. Está me entendendo? É palavra, não é minha palavra, é palavra dele, está escrito aqui. Está escrito. E nós vimos lá em Apocalipse 3:3, o próprio Jesus, aqui é a palavra de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nós lemos Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falando. Mas lá em Apocalipse 3:3 é o próprio Jesus, o próprio Messias falando que as pessoas que estão dormindo vão ser pego como ladrão da noite. Ele vai chegar, a vinda de Jesus vai ser como ladrão da noite. Agora nós não vamos ser confundidos, irmãos. E quem está ligado com ele, quem está ligado, está sentindo, irmãos, as dores de parto. Já está sentindo as dores de parto, irmãos. Nós estamos vivendo o finalzinho das dores de parto. Então a gente tem que se atentar para isso. Ok? Vamos para um exemplo, eu não vou me aprofundar, mas Mateus 24. Vamos lá, Mateus 24. E torno a falar. Mateus 24, as pessoas, tem pastores que falam que ela... Respeito. Não vou faltar com respeito de maneira alguma. Mateus 24, ele fala para a igreja. Não, torno a dizer, não para templo feito comum de homem, mas para a igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Sim, é isso aí. Tem tudo, relação. Vamos pegar, porque lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 ao 15, nós lemos que nós podemos dormir como as 10 virgens dormiram. As 10 virgens dormiram. As 10 virgens dormiram. Só que 5 não estavam preparadas. Foram pegas de surpresa. Ou seja, não guardaram óleo, não guardaram a palavra, não guardaram a unção, não guardaram a virtude de Deus, não guardaram a comunhão com Deus, e foram pegos de surpresa. E não entraram para as bodas, não entraram. E aqui, volto a falar, Mateus 24, não é para os judeus, é para a igreja. Porque, Daniel... Seja bem-vindo. Torno a falar, Mateus 24 não é para os judeus, é para nós, é para a igreja. Beleza?
Porque olha só, Mateus 24, no versículo 37, Jesus dá um exemplo. Não vou me aprofundar em mais detalhes, não vou abrir tentáculos aqui, vou me aprofundar no assunto que a gente está, tá bom? Mateus 24, versículo 37, está escrito assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Presta atenção no que está escrito aqui. E não o perceberam, até que veio o dilúvio. E não perceberam, até que veio o dilúvio. Presta atenção, a gente está falando, vamos voltar. A gente precisa fazer isso, irmãos, voltar lá, percorrer o mesmo caminho, para que a gente não se perca nas ideias, para que a gente fixe na nossa mente o que é necessário. Nós estamos estudando agora, nós começamos a estudar que as pessoas falam que Jesus voltará a qualquer momento. Nós já vimos na aula passada que a qualquer momento não. Existem sinais que precisam acontecer para que ele volte. Correto? E nós começamos a estudar hoje, porque as pessoas falam que lá em 2 Pedro 3 está falando que ele virá como ladrão da noite. Em Tessalonicenses está falando que ele virá como ladrão da noite. E outras, né? Apocalipse 3:3. E aqui está falando, aí Paulo explica, fala assim, olha, para quem que ele vai vir como ladrão na noite? Para quem está na noite, para quem está nas trevas, para quem não está ligado ao Criador, não está ligado a Ele, não está ligado com aquilo que ele nos ensina, não está andando conforme Ele quer, não está com a mente aberta para Ele, está com a mente fechada, sabe? Aquela mente rançosa que eu aprendi assim, eu vou morrer assim, eu vou ser sempre assim, e não quer mudar. Irmãos, tanta coisa, o pessoal da congregação sabe, tanta coisa que eu entendi de um jeito, eu ensinei eles de um jeito, depois eu falei, gente, eu errei, perdão, é assim. A gente tem que assumir o erro e continuar. Assumir o erro, tentar arrumar esse erro, tentar menos danos possíveis e continuar. E aqui, quando Jesus fala, vocês vão ser pegos como ladrão da noite, aqueles que estão na escuridão, e Jesus fala em Apocalipse, Pedro fala e Paulo fala, ele não está falando que vai pegar todo mundo de surpresa, vai pegar somente aqueles que estão em trevas. E aqui completa isso que eu estou falando. Essa leitura de Mateus 24:37 completa, porque aqui fala assim, ó: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio. Ou seja, eles estavam casando, eles estavam discutindo no Facebook por política, eles estavam uns querendo ficar em casa na marra, né? Não queria trabalhar, outros queriam ficar de quarentena guardadinho, né? Outros querendo trabalhar, tá certo, concordo, quem tem que ficar em casa fica, quem tem que trabalhar, vamos trabalhar. Mas estavam ligados em outras coisas, estavam ligados em tudo por aí. Irmãos, a gente tem que estar ligado na política, nós temos que estar ligado nas coisas do mundo, em notícias, tem que estar ligado em tudo isso, mas a gente não pode tirar o foco do principal, porque Jesus falou assim, vigiai. Irmãos, eu preparei a live no computador, mas como sempre a minha internet aqui é socialista, é da net, mas é socialista, eu acho que divide com todo mundo aí, sabe? Eu pago por um tanto e recebo uma fração, a internet socialista. Então, eu estou fazendo aqui, mas eu ia mostrar para vocês, a gente tá dormindo, as pessoas estão dormindo. O ex-ministro o ex-primeiro-ministro da Inglaterra já está pedindo, olha só, o que tem a ver uma coisa com a outra? Está pedindo um líder mundial para combater o coronavírus, para combater o Covid-19, somente um líder mundial para ajudar. E sabe o que nós estamos fazendo?
Um tem razão no Facebook, um tem razão, o outro não tem razão. Isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Olha que sujeito sem vergonha, sujeito traidor. E vamos discutir, vamos discutir. A gente está tirando o foco daquilo que é preciso. Aqui está falando, olha aqui que Mateus está falando. Irmãos, é uma aula. Mas ao mesmo tempo eu não deixo de ser pregador. Eu tenho que pregar. É uma aula, mas eu não tenho que... Sim, a nova ordem vai ser implantada. Essa é a nova ordem. Irmãos, estão preparando já a marca. Estão preparando a marca. Só que as pessoas estão ligadas no chip, estão ligadas em chip, estão ligadas isso, aquilo. Só que lá fala de diversas coisas. Falam da marca, do nome ou do número. Mas as pessoas estão dormindo, estão preocupadas quem tem razão. As pessoas estão preocupadas quem tem razão. E o que Mateus falou aqui? Olha só, a vinda do Filho do Homem, vai ser como nos dias de Noé. O que vai acontecer? Dias antes do dilúvio, ele estava lá casando, comendo, passeando, uns dentro de casa, outros trabalhando, uns viajando, uns fazendo isso, fazendo aquilo lá. Só que eles estavam desapercebidos, até que Noé entrou na arca e fechou a porta. Aí eles deram conta da gravidade, só que a porta tinha fechado. A porta tinha se fechado. Se fechou a porta da arca, não podia entrar mais ninguém. Já falei isso daqui em aula, já preguei sobre isso. Eu vou falar com todos aqui. Até quem já ouviu, o pessoal da congregação já ouviu isso. Mas vou falar de novo. No tempo de Noé existia outros barcos. Existia outros barcos ou não? Será que não existia outros barcos no tempo de Noé? Existiam outros barcos. Só que o único barco que resistiu ao dilúvio, foi o que Noé fez. Por quê? Porque estava em obediência, seguindo a orientação do Criador. Seguindo a orientação do Criador. Não pense você que no dia que vier a tribulação, o seu conhecimento daí de fora do mundo vai te ajudar, o teu diploma vai te ajudar, a tua condições financeiras vai te ajudar. Porque a receita da salvação é uma só. As pessoas falam assim: todos os caminhos levam a Deus. E a revelação está aqui nas escrituras. Ela está falando de um só caminho, que é Jesus, que é Yeshua. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem estava protegido? Quem estava na arca. Um monte de gente tinha barco, mas pereceu. Quando chegar a tribulação, eu creio que nós vamos passar tudo que Noé passou, as dificuldades. Fome, medo, angústia, solidão, tudo isso. Acredito que alguns vão ter, uns mais, outros menos. Mas nós vamos estar seguros na arca. Nós vamos estar seguros na arca. Mas para que a gente esteja seguro na arca, a gente tem que estar vigiando. E os pastores, desculpa meus pastores amigos aí, tem pastores amigos aí que amo demais. Muitos pastores estão pregando que Jesus vai voltar a qualquer momento. Primeiro, não vai voltar a qualquer momento, tem sinais para se cumprir antes. As profecias estão se cumprindo, uma após outras, estão se cumprindo. Estão se cumprindo todas as profecias. Mas as pessoas não levam a sério. Então, os pastores pregam, eu já preguei. Eu fui pré-tribulacionista há muito tempo. Até que eu pedi para o Eterno, eu falei: me esclareça, porque eu não quero ensinar ninguém errado. Eu não quero levar ninguém à perdição. E enfiei a cara na Bíblia e fui pesquisar na Bíblia, fui estudar a Bíblia, fui buscar a orientação da Bíblia, da palavra. E eu vi que realmente, outra live, quem não assistiu, tá aí na minha timeline, assiste depois.
Assiste depois aí na timeline, vocês vão ver. Então, a gente está falando, Jesus vai voltar com o mesmo momento, Jesus está às portas. Sim, ele está às portas, mas antes dele voltar, tem muita coisa para acontecer. E os pastores pregando que haverá um arrebatamento antes da tribulação. Não haverá arrebatamento antes da tribulação. Nós vimos no estudo passado que não haverá, vai haverá depois. As pessoas falaram, Jesus vai voltar como relâmpago. Não vai voltar como relâmpago, rápido como relâmpago. Vai ser glorioso, vai ser exuberante, vai ser lindo. Vai piscar no piscar de olhos. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios 15. Depois vocês vão lá ver. O que está escrito em 1 Coríntios 15 é que nós seremos transformados em um piscar de olhos. Assim, ante a última trombeta. Ante não é antes, ante é depois da última trombeta. Então Jesus, ele vai voltar à igreja depois da última trombeta. E as pessoas estão dormindo, porque... Irmãos, logo, tá? Escuta o que eu vou falar assim. Eu vou falar mais alguma coisa aqui. Já que a gente está num papo aqui, dialogando aqui, nós estamos dialogando, aprendendo junto. Eu falei isso na aula passada. Apocalipse fala que o falso profeta levará as pessoas a adorar a imagem da besta. A adorar a imagem da besta. Nós pregadores, nós formadores de opinião, nós que conduzimos um rebanho, seja ele grande, pequeno, médio, seja lá quem for, 1, 2 pessoas, meia dúzia, nós temos responsabilidade por essas vidas. Nós não podemos tirar o foco de Cristo, não podemos tirar o foco do que está por vir. Nós temos essa responsabilidade. Porque nós estamos desviando a atenção, ao invés de chamar atenção para os sinais, nós estamos desviando a atenção. E as pessoas estão desapercebidas. Está aqui, está aqui, Será como nos dias de Noé, as pessoas vivendo à vontade. Claro, nós temos que viver, temos que trabalhar, temos que buscar, temos que estudar, temos que fazer tudo isso aí. Mas nós temos que levar as pessoas a deixar a idolatria. Irmãos, tem pastor idólatra aí, Tem pastor idólatra aí. Não são os irmãos católicos que são idólatras, não. Tem pastor aí. Aí ficam adorando mito. Aí Jesus vem. Aí o couro come. Eu já passei pro pessoal o estudo das leis de Noé. As 7 leis de Noé. Vamos lá. Vamos continuar. Mateus 24, 42. Olha só, presta atenção. A gente está falando de que Jesus não virá como ladrão da noite. Porque nós não vamos ser pego de surpresa. Mateus 24, versículo 42, está escrito assim: Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, olha só, irmão, que se o dono da casa soubesse a que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Olha só, por isso estáis vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Então ele está falando aqui, vigiai, para a gente não ser pego de surpresa. O que é vigiar? É olho na escritura e olho nos acontecimentos. Olho na escritura e olho por aí. Olho na escritura e olho... É isso que Deus está falando. O vigiar aqui é estar atento às profecias. Ele falou assim, vou deixar sinais para vocês. Vou deixar sinais para vocês que vocês não vão saber o dia nem a hora, mas os sinais vão deixar vocês espertos, que vocês não vão ser pegos de surpresa. Irmãos, Jesus não vai voltar como ladrão da noite para nós, para aqueles que estão na luz. Paulo falou isso, nós vimos aqui Paulo falando. Em 1 Tessalonicenses 5, marca aí, anota aí, 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 15, lê depois, medita aí, tá falando lá. Ei, para quem que Jesus vai voltar? Para quem que Machia vai voltar? Para quem vai voltar como ladrão na noite? Para quem?
para aqueles que estão nas trevas. Mas a gente nós estamos na luz, nós somos a luz, nós não vamos ser pegos de surpresa. Está escrito lá. Quem vigia não é pego de surpresa. Por isso que ele falou assim, se o pai de família, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, ele fazia uma vigia, não era pego de surpresa. Ele entendeu? Olha só, ele não precisava ficar lá todo o tempo vigiando. Olha, quer ver? Nós lemos aqui no versículo 42 e 44, ó, 44, né? É isso? Vigiais, portanto, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Então, o que a gente tem que fazer? Vigiar, para não ser pego de surpresa. Ou seja, estar na luz. Estar na luz. É assim que a gente tem que viver. Aí, irmãos, Marcos 13, vamos lá. Evangelho de Marcos 13. Evangelho de Marcos. Eu aconselho que quem não assistiu a última live de Escola Bíblica, assista lá. Tá bom? Tá na minha timeline aí que vocês vão anotar os versículos e estudar comigo. Para não achar que acreditar em mim. Não acredita em mim não, vai buscar conhecimento. Não acredito que eu falo não. Marcos 13. Abre lá, Mateus, Marcos. Marcos 13. Marcos 13, 32. Essa versão bíblica que eu estou lendo aqui é a King James, viu, irmãos? É a King James versão 2017, tá? Talvez na sua versão bíblica aí você vai achar que está diferente, mas depois a gente vai conversar a respeito de algo que a tradução foi errada. Por isso que há muita confusão dentro da igreja, tá bom? Depois aí nos comentários aqui eu vou deixar uma foto do que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá, Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Acharam aí? Vamos lá. Marcos 13, 32. Ué? 14, 32 não vai dar mesmo, né? 13, 32. Tá escrito, ó. Mas aquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho senão o Pai. Olha só, de novo. Tome cuidado, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o filho do homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e cada um seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. À tarde, eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó. Você não sabe quando virá, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Para que vindo ele de repente não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós a todos, digo, vigiai. Por que ele está mandando vigiar? Porque Jesus não voltará a qualquer momento. Ele não vai, o crente fiel, o fiel à palavra, o fiel ao Criador, não será pego de surpresa. Irmãos, pastores, abandone isso de falar que Jesus vai voltar como ladrão para todo mundo. Não, para a igreja ele não vai voltar como ladrão. A igreja verdadeira, o corpo de Cristo, ele vai estar avisado, vai sentir, sabe, a expectativa da criatura na volta do Criador vai ser tremenda. Vai ser tremenda isso, vai ser tremendo isso. Vai ser uma coisa gloriosa, mas para isso a gente tem que estar vigiando. Mas vigiando aonde? No Facebook?
Vigiando aonde? Discutindo quem tem razão, quem não tem? É vigiando, sim. Nós temos que ver esse cenário político tudo que está se desenhando. Isso tudo aí, as pessoas falam, o anticristo não tem nada a ver com política. Tem tudo a ver com política. O anticristo é um político. O anticristo vai ser um político, ele vai ser um governante mundial. Ele é um político. Claro que, pelos estudos que nós fizemos, ele não tem honra agora. Agora ele é uma pessoa influente, ele já está na terra, ele é uma pessoa influente, mas não tem honra. Mas ele é uma pessoa, a palavra diz que ele é uma pessoa especialista em intrigas, bom no papo. Identifica. Nós vamos fazer esse estudo na sequência aí, não sei quando, mas nós fazemos um estudo da característica do anticristo. Nós vamos fazer, nós vamos estudar. Então nós temos que ver que nós não vamos ser pego de surpresa, tá bom? Nós não vamos ser pego de surpresa. Jesus vai arrebatar a igreja depois da tribulação. Depois da tribulação. Isso já é fato. A gente tem que colocar isso na cabeça. Depois da tribulação. Por que eu falo isso, irmãos? A gente tem que. Eu vou te dar um exemplo fácil. Vou te dar um exemplo fácil. Ele é o quê? Como que ele chama? O homem da perdição. O homem da perdição chama anticristo. Muitos teólogos falam que Mateus 24 é para os judeus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele é anticristo ou antijudeu? Responde para mim. Ele é anticristo ou antijudeu? A igreja é o que, irmãos? O que a igreja é? É que tem um lag de diferença. Então eu vou esperar vocês responder. Eu não vou esperar vocês responder. Vai respondendo que eu vou vendo na sequência, que senão demora muito. O que a igreja é? A igreja é o corpo de Cristo. A cabeça da igreja é Cristo, que está lá no céu. E o corpo de Cristo está aqui na terra, que somos nós, a igreja. Se o homem da perdição é chamado de anticristo, ele tem dois significados aqui. O anti não significa contrário, somente contrário. Significa contrário a Cristo, que ele vai ser contrário a Cristo. E também significa no lugar de, ou seja, ele vai estar no lugar santo, no lugar de Cristo. Aí as pessoas falam, não, mas Mateus 24, a perseguição, a tribulação, aquela promessa de Mateus 24 é para os judeus. Se ele é anticristo, o homem da perdição é anticristo, ele vai seguir isso daí, Henrique, é anticristão. Oi Nilza, paz filha, tudo bem? Ele é anticristão. Ele vai perseguir quem na tribulação? Olha a incoerência isso. Se Jesus vai levar a igreja, vai arrebatar a igreja, o anticristo vai ser o quê? Ele vai perseguir quem aqui na terra? Se ele é anticristo. Isso, perseguidor dos messiânicos, isso mesmo. Dos que acreditam no Messias. Que creem, confessam a fé em Yeshua. Aí nós ficamos nessa, não, aquilo lá não é para a igreja, aquilo lá não é para aqueles que creem em Cristo, creem em Yeshua, creem no Salvador, não, aquilo lá é para os judeus, ele não é, o nome dele não é antijudeu, é anticristo. Entendeu agora? É anticristo. Aí as pessoas ficam falando assim, não, mas Jesus virá assim, não, a gente tem que se atentar para isso. A gente precisa, é Bíblia, a gente está estudando aqui, é Bíblia. Eu espero que você está anotando os versículos aí para você confirmar depois, para você ver que é Bíblia. Eu não estou falando de mim, estou falando o que está na Bíblia. Aí as pessoas, o que acontece? Eu vou ler lá. Segundo Tessalonicenses, abre lá comigo, segundo Tessalonicenses. O pessoal da nossa congregação já sabe isso, que a gente já estudou isso junto lá, mas eu vou passar para vocês aí, para que a gente leia.
Primeira Tessalonicenses, na segunda é primeira, tá bom? 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses 2. Eu peço, irmão, assista a outra live. Tá aqui na minha timeline, assista. Pega os versículos. Confere na sua Bíblia para ver se eu estou correto ou não. Ali não fala que Jesus virá como relâmpago. A rapidez no relâmpago. Fala do brilho de um relâmpago. O nosso Salvador virá num esplendor, em glória. Nós não vamos ser... Jesus não vem no piscar de olhos. Eu estou repetindo atrás de repetição para afirmar bem isso. E Jesus não vem no piscar de olhos, não está escrito lá isso em 1 Coríntios 15. Lê lá depois. 1 Coríntios 15 fala que nós seremos transformados. A nossa transformação será no piscar de olhos. Beleza? Nós vimos que aqui, quando fala que Jesus virá como o ladrão da noite, ele não virá no ladrão da noite para todo mundo, não. É só para aqueles que não creem, não aceitaram, não viveram conforme ele quer, abandonaram os vícios, abandonaram tudo aquilo que o mundo te proporciona. Irmãos, nós devemos almejar aquilo que é do alto, como a palavra fala, não aquilo que é da terra. Quando a gente está ligado em terra, dinheiro, bens materiais, dinheiro é necessário muito. Dinheiro é necessário. Mas o nosso principal objetivo está em agradar o Criador. Porque se a gente não agradar o Criador, irmãos, nós vamos ser pegos como Jesus vai nos surpreender. Amém? E nós, aqueles que estão na luz, nós vemos que não vai ser surpreendido. 1 Tessalonicenses 2, abriu aí? Vamos ler. Está escrito assim: Ora, suplicamos-vos, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, do arrebatamento que ele está falando aqui, e da volta de Jesus. Irmãos, escuta, não tem mais duas vindas de Jesus. Em João 14 ele fala assim: eu virei outra vez. Ele não fala eu virei outras vezes. Eu virei mais uma vez, tem versão que ele fala eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A versão mais comum é levarei, mas a versão original fala eu trarei para mim mesmo, ou seja, nós vamos encontrar com eles nos ares. E aqui fala pela nossa reunião. Então a vinda de Jesus é uma só. Ele vai voltar, na volta já é o arrebatamento e já começa o reino messiânico, ok? Não tem mais duas vindas, não. É uma coisa ligada com outra. Que não vos movais facilmente da vossa mente, não vos perturbeis, que quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós se o dia de Cristo estivesse perto. Peraí, o pessoal lá de Tessalônica estava achando que Jesus já ia voltar, que a volta de Jesus estava iminente naquela época. E Paulo relata, falou assim: filho, Jesus não vai voltar agora, calma, tem coisas para acontecer ainda. É a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui, Paulo estava alertando para eles. Só que aqui na sequência tem algo extremamente... Na tradução aqui, na nossa Bíblia, teve um problema na tradução aqui, que confundiram na tradução. Vou falar confundiram para não falar que foram maldosos, mas vamos ver. Aí fala assim no 3, tá? Só, ninguém vos engane que de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Então primeiro a apostasia tem que vir. O que é apostasia? É o abandono da fé. Não é como o maluco que tem na internet aí falando que apostasia é outra coisa. Tem um maluco aí falando outra. Apostasia é o abandono da fé. Ninguém vos engane de maneira alguma, que pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado. Ora, Paulo está falando aqui, vamos estudar. Paulo está falando aqui, para que o Senhor Jesus venha, para que o nosso Messias venha, para que o Salvador venha, precisa primeiro acontecer a apostasia. Isso já aconteceu. A apostasia já aconteceu. Ok? A igreja está apóstata, a igreja se apostatou da fé. Está indo atrás de outras coisas a não ser a fé. Aí ele fala assim: e o homem do pecado seja revelado. Quem que é o homem do pecado aqui a não ser o anticristo? Primeiro o anticristo tem que ser manifesto, ok? Para que depois Cristo venha.
Vamos seguir. Aí fala, o filho da perdição, no 4. Presta atenção aqui que é muito importante isso. Quando a gente fala em religião única mundial, que já tem o nome, tá? Chama Crislã a religião mundial, tá? Eu vou ler aqui para te elucidar isso daí. Olha só o que está escrito aqui. O filho da perdição, no 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Contra tudo que se chama Deus. No original, esse Deus, ele está em Deus minúsculo. Ok? Então é tudo aquilo que se adora como se fosse um Deus. Não é o Criador. É tudo aquilo como se fosse Deus. E adora. Ou seja, seja você budista, seja você católico, seja você cristão, protestante, seja você espírita, seja você o que for, ele vai se levantar contra todas as religiões da terra. Vai estabelecer uma religião só. Isso não aconteceu ainda. Entendeu? Não aconteceu ainda. Está pertinho de acontecer, porque a religião mundial já foi fundada. Ela não foi estabelecida, já foi fundada. E para quem pesquisa aí na aula que eu dei para o pessoal da igreja, da congregação, sabe, houve uma reunião em Israel, uma consagração do grupo de 70 países, para estar no lugar da ONU. E estabeleceram lá sobre a humanidade as leis de Noé. Vai ser uma religião só. E lá eles falam, lá na pauta deles, que eles fizeram lá, foi até ministro do Brasil foi participar da reunião. Tá? Ministro do Brasil aí foi participar da reunião lá e foi como diz assim, dado o pontapé inicial para isso. Ok? Foi dado o pontapé inicial para isso. E lá, eles no projeto que eles estipularam, é um novo sinédrio. Já foi fundado um novo sinédrio, sim. Sim, apostasia é isso, é o abandono da fé genuína. É abandono, Joab, é isso mesmo, é o abandono da fé genuína. É isso aí. Então, a gente tem que prestar atenção o quê? Eles lá fizeram, o novo sinédrio fez essa reunião dos 70, grupo de 70 países, que vai tomar o lugar da ONU. E lá foi estipulado as leis de Noé para toda a humanidade. E lá está escrito que a humanidade vai ser julgada pelas leis de Noé. Aí você fala assim, o anticristo, Mateus 24, não é para a igreja, é para os judeus. Espera lá, isso é os judeus que vai de Israel, de Jerusalém, lá da Judéia, que vai se levantar o anticristo. Como que ele vai perseguir os judeus? Ele vai perseguir os judeus que se converteram ao Messias, que receberam o Messias. Ou seja, nós que acreditamos no Messias, os messiânicos vão ser perseguidos. Compreende isso? E Paulo fala aqui que justamente isso. Aí depois fala aqui, ó, o qual se opõe, que se levanta tudo contra Deus. Ou seja, todas as religiões. Sim, foi assinado. O Papa Francisco e um imã islâmico assinaram um documento simbólico de fraternidade, sim. Aí depois fala assim, tudo que ele vai levantar tudo que chama de Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, parecendo Deus, como Deus, assentará como Deus no templo de Deus e querendo ser Deus. Beleza? Agora está escrito assim, ó, não vos lembrais quando ainda convosco do que os dizia tais coisas? E agora vos sabeis, e presta atenção aqui que é importante, presta muita atenção. Eu tenho pena que alguém saiu aí, ó, mas olha só. E agora, no 6, e agora vos sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja revelado. Quando Paulo fala aqui, agora vós sabeis o que detém, pera lá, o que eles estavam questionando Paulo? O Paulo estava explicando acerca do que? Da vinda de Cristo.
Não estava falando de outra coisa a não ser da vinda de Cristo. Presta atenção, isso é sério, bastante atenção. Paulo fala aqui, olha, vocês estão esperando a vinda de Cristo agora, do Messias agora? Ele não virá. Agora não. Primeiro tem que acontecer apostasia, tem que aparecer um homem da perdição, ele vai se levantar contra Deus, contra tudo que se chama de Deus, ele vai colocar uma religião mundial, ele vai fazer tudo isso daí. Tá? Beleza? Aí Paulo fala, então vocês sabem o que detém quem? A vinda do Messias. E nós pastores pregamos que o que detém o anticristo, não é o anticristo que está sendo detido aqui. O que está sendo detido aqui é a volta ao Messias, não detido por força, mas detido por cronologia de Deus. Pelo tempo de Deus, pelo tempo do Criador. O Criador estabeleceu um processo. O Criador estabeleceu uma ordem cronológica das coisas. Então o que está sendo detido à volta de Jesus é a manifestação, a apostasia, que já aconteceu, a manifestação do anticristo que está perto, está próximo. Eu acredito que esse ano, até mais tardar o ano que vem, a gente já conhece esse anticristo. Não estou fazendo profecia aqui, tá bom? Não sou profeta de Facebook, mas eu ao meu ver, pelo andar da carruagem, para mim está pertíssimo. Já estão clamando. Procura aí, ex-primeiro-ministro da Inglaterra pede um líder mundial. Vê aí, se você vai acompanhar isso, tá bom? Para você ver o que eu estou falando. E muitas outras coisas estão acontecendo. Aí Paulo explica, fala assim, ó, amigos, escuta, igreja do Senhor, escuta, Jesus não virá ainda porque tem que acontecer essas coisas. O que detém a volta de Cristo é isso, está escrito aqui, é o que está escrito aqui. Aí depois fala assim, porque o mistério da iniquidade já opera, desde aquela época a iniquidade já opera. Somente, aí aqui que está o problema, ó. Somente a um que agora resiste, aqui está escrito assim, até que do meio seja retirado. No original não tem esse retirado. No original, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que eu estou achando que é YouTube, nos comentários, depois vocês acessem os comentários, eu vou deixar um print, acabando a live eu vou deixar um print do original. Aqui, ao invés de seja tirado, está escrito ginomai. O original aqui é ginomai, e ginomai significa assim, que seja revelado, que apareça no cenário, que venha a existir. Então, eu vou ler para vocês da maneira que deveria ser essa passagem. Assim deveria ser, porque o ministério da iniquidade já opera. Somente há um agora que resiste, olha só, até que seja manifesto. Entenderam? Até que seja manifesto. Ou seja, aqui está falando da volta de Cristo. O que está segurando a volta de Cristo aqui é a manifestação. Paz, Clenilce. O que está segurando a manifestação aqui não é a manifestação do anticristo, é a manifestação de Cristo, tá bom? Então existe sinais que o Senhor designou e acontecimentos cronológicos. A gente não pode pular os acontecimentos. O Senhor virá buscar a igreja antes do arrebatamento. A igreja não diz isso. A Bíblia não diz isso. Ela não diz. A gente tem que estar atento na cronologia dos fatos. A gente tem que estar atento na cronologia bíblica. Não adianta a gente querer ficar adivinhando as coisas. Existe uma cronologia para acontecer as coisas. Falar que Jesus vai voltar antes do arrebatamento, antes da tribulação, eu também queria. Eu queria que ele voltasse. Queria muito que ele voltasse antes da tribulação. Eu acredito que todo mundo queria que ele voltasse. Mas não é assim. Não é isso que a Bíblia fala. Porém, como nós vimos no exemplo de Noé, como ele deu o exemplo de Noé, ele deu o exemplo de Noé só das pessoas que ficaram para trás, não, eles estavam dispersos com as coisas, os afazeres do mundo, esqueceu da mensagem de salvação. Ele está falando também da família de Noé, que entrou na arca.
Está falando disso. Quando nós entramos na arca, ou seja, obedecendo o Evangelho, obedecendo a palavra, nós vamos participar, vamos estar no meio da tempestade, no meio da tribulação. Vamos passar por muitas privações, por muitas coisas. Mas nós não vamos ser atingidos, irmãos. Deus vai nos guardar, vai nos resguardar. Há uma esperança aí para nós. Amém? Há uma esperança. Mas, irmãos, a gente tem que entender, sabe? Não ficar colocando o carro na frente dos bois. E não ficar disperso. A mente nossa está dispersa. Eu falo, está dispersa por quê? Por causa dos líderes. Por causa dos líderes. Os líderes falam assim, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, o anticristo não vai se manifestar antes da igreja ser arrebatada. O que segura, já ouvi pregação que o que segura a manifestação do anticristo é o Espírito Santo, é a igreja. Aqui não fala disso, aqui não está falando disso, aqui está falando de outras coisas. Aqui está falando ao contrário, está falando da manifestação. Aqui vocês podem procurar o original em grego, seja lá o que for. Vocês vão ver que esse seja tirado, não tem no original. No original está ginomai. Ginomai é que seja manifesto, que seja revelado, que apareça no cenário. É isso que significa. Então aqui não está falando que a igreja segura o anticristo. A hora que a igreja subir, o anticristo manifesta. Aqui está falando ao contrário, que o anticristo se manifesta antes da vinda de Cristo. Ok? É isso que está falando. Tá bom? Então, irmãos, eu não sei quanto tempo a gente está de live aí, mas eu acho que foi bastante tempo, né? Eu peço a vocês, irmãos, eu não quero like, eu não quero mídia. Eu só quero pregar o evangelho, pregar a verdade, tá bom? Me ajude a fazer isso, compartilhe isso daqui, tá bom? Se você acha que a Bíblia está falando a verdade, porque eu estou lendo a Bíblia para vocês, eu não estou lendo outra coisa. Eu não falei nada demais aqui, a não ser que está na Bíblia. Se você acha que isso daí vai despertar as pessoas, compartilhe, marque seus amigos, tá bom? Muitos não vão querer ouvir, porque a comodidade, o conformismo, o conforto tá bom. Eu viver numa mentira muitas vezes é mais lucrativo do que eu viver a verdade, porque a verdade me confronta e a mentira me conforta. Mas ajude a gente a pregar o evangelho, tá bom? E vamos continuar com as nossas aulas online. Não vamos abandonar isso aqui não. Isso daqui tá muito, muito bom. Vamos orar? Onde você está aí, fecha os olhos, coloca a mão na direção do coração assim. Pai, ô Criador, nós somente ouvimos, somente lemos e somente aprendemos acerca da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor não permita que sejamos enganados. Não permita, ó Deus, que um erro meu possa levar as pessoas ao erro também, Senhor. Aquilo que eu estiver, Senhor, crendo de maneira errada, que eu estiver crendo, Senhor, ao contrário da Tua palavra, que o Senhor me alerte, me aponte, me mostre para que eu possa corrigir o meu erro, Pai. Mas eu peço, Senhor, que junto com a Tua palavra, que o Senhor envie a promessa, que o Senhor diz que a Tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre para aquilo que ela foi enviada, e a Tua palavra veio, Senhor, para aplicar a Tua salvação sobre nossas vidas. A Tua palavra veio, Senhor, para colocar sobre nós, ó Pai, a Tua salvação. E nesse momento, ó Pai, nós aceitamos, nós recebemos Yeshua, nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ó Pai. Continue nos revelando, Senhor, continue falando conosco, Senhor, continue, ó Pai, nos ensinando com Teu Espírito através da Tua palavra, que o Teu Ruach, Senhor, seja sobre nossas vidas como um guia, Pai, a Tua palavra seja guia, assim como está nos Salmos, que lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Não permita, Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor vá de encontro a todos os enfermos,
Que o Senhor vá de encontro com todos aqueles que estão, Senhor, no leito, sofrendo, ó Pai, por diversas enfermidades, não só pelo Covid, Senhor, mas por todas as enfermidades. Vai de encontro com aquela pessoa que está, Senhor, apavorado de medo. É a pessoa que está em pânico, Senhor. Coloca, Senhor, no coração dele a paz que excede todo entendimento. Senhor, traga cura para esta nação. Traga cura para o teu povo. Traga cura para as nossas famílias. Que o teu Espírito entre nessas casas, Senhor, e transforme, Senhor, o modo de viver. Transforme essas pessoas para que elas possam te seguir, ó Criador. Para que elas não tenham ídolos, Senhor. Para que elas não tenham mitos, ó Deus. Sim, Senhor, nós simpatizamos com um ou com o outro, nós nos identificamos com um ou com o outro, mas nenhum homem é salvador, nenhum homem pode nos salvar, somente ao Senhor, ó Pai. Nós oramos sim pelas autoridades da terra, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja na vida deles, que o Senhor possa guiá-los, que o Espírito possa, às vezes, Senhor, dar um chacoalhão em cada autoridade política desse país, para que a tua vontade permaneça. Para que a tua vontade prevaleça. Eu oro em favor, Pai, desses pastores, meus amigos, que eles possam, Senhor, ser usados pelo teu Espírito, Pai. Que a unção e a virtude do Senhor possa abençoá-los. E que o rebanho deles, essas ovelhas que o Senhor colocou na mão deles para cuidar, que o Senhor possa conduzi-los a teu pastos verdejante, a tua salvação. Que não haja empecilho, Senhor. Que não haja transtorno. Que não haja nada impedindo a manifestação da sua salvação sobre nossas vidas. E em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito habite em nossas vidas. Se conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma coisa? Querem dar algum recado? Aí a gente já vai encerrando a live. Ô Rick, que esse link aí é a respeito do que? Fala aí pro pessoal clicar depois. Fala aí para o pessoal se interessar. Amém? Irmãos, por favor, compartilhe, tá bom? Não sou o dono da verdade. Eu preguei a verdade. Eu falei da verdade. Eu não sou o dono dela. O dono dela é o Criador que está aqui. Tá bom? E eu vou colocar, acabando aqui, eu vou colocar o print aí nos comentários. Tá bom? Eu já vou encerrar porque eu deixei... Que link que é esse, ô Rick? Fala aí pra nós. Amém, Marco. Amém, Marquinhos. Deus cura essa nação, sim. Sim. Gente, vamos falando aí que eu vou encerrando já, porque eu deixei as meninas de castigo. A gente tá em casa aqui, de castigo, tadinhas. Que isso, Daniel? Que isso, rapaz? A gente não é nada nessa terra. Não precisa agradecer, não. Agradeça ao Criador. Gente, vamos encerrar a live, tá bom? O pessoal aqui em casa, ninguém jantou ainda. Ah, sim, para colocar aí. Ah, o Carvalho que tá aí. Abraço, Carvalho. Deus te abençoe, meu irmão. Sei que essa fase também está prejudicando o nosso trabalho bastante, né? Não está prejudicando todo mundo, né? Mas tem atrapalhado bastante a gente. Deus te abençoe, viu? E prospere você aí. E vocês, irmãos, aqui de Rio Preto e região, precisando de mangueira, conexões, de ferramentas, liga lá na Marcoflex, tá bom? Fala lá com o Marquinho, com o Carvalho, com o pessoal lá. Irmãos, vamos encerrando a live. Deus abençoe a todos aí. E eu vou colocar... Eu não tem como aqui eu para colocar. Mas, gente, esse Salmo 130 aí, eu já ouvi ele. Eu tenho ele na minha playlist aqui. É em hebraico, né? Então,
Sim, nós já oramos, Clenice, já oramos pelo presidente, sim, com certeza, pelas nossas autoridades. A nossa oração foi pela autoridade, tá? Independente do que eu pense, do que eu acho, a gente tem que orar pelas autoridades, sim, tá bom? A gente só não pode ter ídolo humano, a gente não pode ter idolatrar homem nenhum. A salvação não vem dele, a salvação vem de Deus, tá bom? Mas vamos orar por ele, a gente está orando, a gente ora todo dia por ele, sim, que Deus clareie, dê firmeza para ele, que Deus dê um caminho certo, tá bom? Que essa nação aqui é uma nação grande, grandiosa, uma nação abençoada. Irmãos, abraço a todos, Deus abençoe, compartilhe, e quem não é amigo meu aí pode mandar mensagem, não tá como amigo meu no Facebook aí, pode mandar. E eu peço, por favor, eu vou deixar no link também a nossa página no YouTube. Se inscreva lá, que a gente põe mensagens lá também, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach.